Boa noite a todos. Quem fala é Brenda Bica, professora do Jardim e membro do Núcleo de Direção. Essa palestra de hoje, eu peço a confirmação com vocês que ela será gravada para depois podermos disponibilizar para os outros. Hoje nós temos a convidada, a doutora Ana Paula Cury, mãe de 3 filhos, ex-alunos da escola, médica, fundadora da Escola de Paz, da EWRS, coordenadora do projeto CIMEAR, de Paraisópolis, e também coordenadora do grupo de ramo Ictus, com estudos antroposóficos. Boa noite, eu encaminho agora a conversa com a professora Cleonice dos Santos. Obrigada, Brenda. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para esse nosso encontro. Como a Brenda falou, eu sou a professora Cleonice, da Educação Infantil, e estou na coordenação também com a professora Érica. E nós, professoras da Educação Infantil, e juntamente com as professoras dos primeiros anos, e o grupo de religião da nossa escola, fizemos alguns encontros para fortalecer os nossos laços, pois nós formamos uma única escola, mesmo estando em diferentes graus. Então, nós caminhamos agora nesse preparo das épocas e trocas das nossas festas cristãs, das nossas épocas, e a época de Micael, que logo daremos início, e principalmente com esse primeiro marco, com essa palestra. Ela, então, é muito festejada e celebrada na nossa pedagogia, tanto por adultos, por jovens e crianças. Então, é com muita alegria que nós convidamos a nossa querida Ana Paula Cury para essa fala dessa noite, e já agradecemos, por ela ter aceito o nosso convite. Então, como um alimento, para as nossas famílias, esse é o nosso intuito, que chegue como um alimento, que é fruto dessas nossas ações pedagógicas conjuntas. Então, a todos, boa noite, e eu dou a palavra agora à professora Patrícia. Boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Patrícia, professora de classe do 4º ano A. Também estou aqui como representante do grupo de religiosidade. Estamos muito felizes em poder transmitir a vocês esse conteúdo profundo, tão necessário para a época que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um real desafio de Micael, que exige muita força, muita coragem e muita sabedoria para que a gente ultrapasse esse desafio que nos foi colocado. E em 1910, o Steiner fez uma palestra em Bremen, e ele deixou uma meditação para a época de Micael. E eu gostaria de iniciar essa palestra com essa meditação, que tem sido minha companheira em todos os momentos dessa pandemia. Temos que erradicar da alma com a raiz todo medo e temor daquilo que do futuro vem ao encontro do homem. Serenidade em relação a todos os sentimentos e sensações perante o futuro, o homem deve adquirir. Encarar com absoluta equanimidade tudo aquilo que possa vir, e pensar somente que tudo que vier, virá a nós de uma direção espiritual, plena de sabedoria. É isso que temos que aprender em nossa época, viver em plena confiança, sem qualquer segurança na existência, confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos devidamente nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Rudolf Steiner, 27 de novembro de 1910. Agora eu passo a palavra para Ana Paula. Boa palestra a todos. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada a todos. Muito bem-vindos. Boa noite.
Então, eu recebi essa encomenda de poder trazer a vocês talvez alguma inspiração que nos possa ajudar a todos a dar um suporte a aquilo que deveria poder ser a vivência pedagógica das crianças nessa época no ciclo do ano, quando a gente está prestes aí a celebrar no dia 29 o dia de Micael. Mas antes da gente entrar propriamente em Micael, eu gostaria de tecer algumas considerações preliminares. Quando a gente recebe as crianças, né? Essas crianças que nos fazem como guardiões do seu mistério, vêm para nós, sejamos os pais, sejamos os professores, enfim, pessoas que vão de alguma forma cuidar do seu ser. Então, elas já demonstram nesse ato uma confiança irrestrita, né? Elas se entregam a nós. Elas têm, desde o princípio, essa disposição para gratidão, elas têm um senso para bondade, elas têm essa alma que se abre, né? Como uma flor que se desabrocha e está sempre pronta a se admirar com tudo quanto sucede ao seu redor. Isso é próprio da criança, né? Quanto menor a criança, mais a gente percebe essas qualidades nela. Então, ela tem mesmo essa disposição de uma confiança primordial. E nós, pais, né, seremos para elas como representantes do Deus Pai, Mãe Divino. Né? Aqui na Terra, ela olha para a gente dessa maneira. Não por acaso, ela se refere a nós como pai, como mãe, não pelo nosso nome, né? Mas com uma denominação que é suprapessoal. Papai, mamãe, ou prof, professora, não é? Ela se dirige a nós, não tanto pelo nome como somos conhecidos enquanto personalidade, mas para algo acima disso, para talvez esta função ainda mais importante e suprapessoal que assumimos quando na Terra somos para ela o representante do mundo de onde ela vem. E é incrível que ela, com toda essa confiança, ela vive como se o mundo fosse bom, como se o mundo fosse confiável, como se o mundo fosse digno de imitação. E muitas vezes nós adultos, que podemos ter um outro olhar bem distinto daquele que a criança naturalmente tem, podemos ficar em dúvida, né? Não será que a gente deveria mostrar o que é a verdade, né? Que não é bem assim? E talvez a gente precisasse compreender melhor que do mundo de onde ela vem, e nessa existência pré-natal, ela de fato permaneceu muito tempo em regiões tão puras do mundo espiritual, onde tudo é de fato verdadeiramente belo e bom. Por isso é que ela traz como um pressuposto na sua alma que tudo é digno de ser imitado, de que ela pode se abrir em uma confiança ilimitada e primordial. E talvez nós devêssemos então nos perguntar o que nós podemos fazer para que a sua confiança não se perca, para que ela não seja assim desiludida, ou pelo menos não precocemente. Uma vez, o Franz Kafka, de quem todos já devem ter ouvido falar, foi um grande escritor, não teve filhos, mas por conta da doença que ele tinha, né, pulmonar, ele recebia a indicação de fazer certas caminhadas. Ele morava relativamente perto de um parque e uma vez adentrando o parque para sua caminhada de rotina, ele viu uma criança, uma menina em prantos. E de repente, ele sentiu um ímpeto de abordar a menina e indagou dela: mas por que você está chorando assim? E a menina tinha perdido a sua boneca. E ela falou que era por isso. E ele, num rasgo de inspiração, disse: não, mas a sua boneca não sumiu, ela viajou. Inclusive, eu sou carteiro de bonecas e eu tenho comigo uma carta da sua boneca para você. Imaginem. E aí ela falou: mas então, onde é que está essa carta? Ele falou: eu não sabia que ia te encontrar aqui justo hoje. Então,
vamos fazer assim, amanhã, em tal hora, nós nos encontramos. E, de fato, ele voltou para casa e escreveu uma carta como se a boneca da menina a tivesse escrito para ela, de algum lugar para onde ela tivesse ido. E assim começou um diálogo que rendeu vários encontros ali naquele parque. E essa história é uma história verídica e virou um livro, né? Essa passagem da vida do Kafka, e chama-se Kafka e a Boneca Viajante. E é uma linda história, e eu só estou contando ela para vocês porque Kafka sentiu como a motivação para tomar este ato pelo fato de que a criança não podia perder a sua esperança no mundo, na vida, não tão cedo. E é incrível que ele pôde entrar justamente com sua sensibilidade, e talvez por ter tido a sua própria sensibilidade tantas vezes ferida por um pai de background assim militar, né? E um homem mais rude, mais tosco, que muitas vezes não pôde compreender a sensibilidade do garoto, que já tinha talvez esse talento para a arte, né? E ele então sabia o que significava isso, sabia o que era ter a sua sensibilidade ferida. Então não podia permitir que isso acontecesse com aquela menina, né? Então, com esse pequeno exemplo, eu faço essa pergunta a todos nós: o que nós podemos fazer para que a esperança e a confiança que as crianças trazem em relação à vida, ao destino e ao mundo não se percam ou não sejam desiludidas ou não sejam, pelo menos, precocemente interrompidas? O que nós podemos fazer para que ela sinta que à sua volta existem pessoas empenhadas para que o mundo de fato se torne bom ou seja bom? E para que ela aprenda a lidar de uma maneira construtiva com aquilo que talvez não seja mesmo tão bom. Para nós adultos, não é fácil manter a confiança, principalmente nos dias de hoje, quando a gente olha para um mundo conflagrado, um mundo polarizado extremamente, um mundo que é marcado pela violência, muitas vezes por impulsos destrutivos, por conflitos, pela insegurança, pela incerteza, pela desigualdade, a injustiça social, por tanta doença, por tanta dor, por tanta desesperança. Mas se de um lado é inegável que tantas ameaças e desafios existem, por outro lado também é indiscutível a experiência que cada um de nós pode ter quando uma criança olha plena de confiança para nós. Eu peço que vocês se lembrem de quando vocês tinham o teu filho, a tua filha, pequenininho, olhando para você. Aquele olhar que brilhava, que se abria e que nesse momento é como se algo te tocasse, anunciando uma outra realidade existencial. Algo que, se a gente prestar atenção, fala de um outro lugar, talvez um lugar mais próximo daquilo que conta da nossa essência, da nossa própria origem espiritual. Porque, de fato, as crianças ainda são seres bem mais celestes e cósmicos do que terrenos. É como se as crianças vivessem esse estado de graça, de bem-aventurança, e fossem para nós notícias fresquinhas do céu. É difícil a gente não se encantar na presença de uma criança. E, de certa maneira, ela evoca algo do sagrado que ainda reside, embora muitas vezes submerja, né, para abaixo do limiar da nossa própria consciência em nós. Não é por acaso que a gente tem aquela frase do Cristo que diz: se não vos fizerdes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Então, aquilo que na criança é uma realidade, sem que ela necessite participar disso com a sua consciência, aquilo simplesmente é, né, como graça, de uma maneira inocente, graciosa, uma dádiva. Nós já teremos que reconquistar. E reconquistar mediante um esforço deliberado, um esforço da vontade, movido a partir da nossa consciência e em liberdade. E é um esforço que nos quer religar
talvez, a esse outro âmbito da realidade do qual nós já nos afastamos há muito, mas que as crianças evocam como uma lembrança em nós. Então, talvez a gente pudesse se perguntar onde é que a gente se perdeu no meio do caminho? Onde foi que a gente perdeu esse estado de graça, unidade com o entorno, de integridade, tal como ele se expressa na criança pequenina? E talvez a gente possa, pouco a pouco, né, revisitando na nossa biografia, assim, como era bom ser criança, né? Mas aos pouquinhos, lá em torno dos 8, 9 anos, alguma coisa começa a ficar diferente e certamente na adolescência a gente parece que cai do paraíso, né? E é justamente quando a gente começa a pensar, um pensar autônomo, crítico, analítico, intelectual, que a gente deixa de experimentar como a criança antes fazia, um pensar vivo, imaginativo, que tangia o infinito. Não é assim que às vezes a criança olha para um graveto, mas ele para ela não é um graveto. Pode ser que se torne uma espada, pode ser que seja por um instante um arco de violino, pode ser que seja um cavalinho e ela monta nele, né? Então a criança tem essa potência criativa e imaginativa que nós pouco a pouco vamos perdendo e vamos nos tornando então finalmente cidadãos terrestres. Então, talvez a gente devesse se perguntar como é que nós podemos, outra vez, alcançar uma compreensão e vivência do mundo espiritual. Certamente não será como a criança pode vivê-la, né? Porque agora nós nos apartamos e buscamos algo de maneira a nos religar. Bom, hoje nós estamos nesse âmbito do intelecto. É assim que a gente se relaciona com o mundo, a partir da sensorialidade e do pensamento intelectual. O nosso pensar, se a gente for prestar atenção, ele tem essa qualidade de um reflexo, de uma imagem que reproduz o mundo exterior e se associa a outras, né, que a gente também toma, se apropria delas, e por afinidade, né, de conteúdo, muitas vezes a gente vai reunindo essas imagens e constitui um conceito, constitui talvez um juízo ou pode abarcar uma ideia. Dessa maneira, às vezes a gente consegue, por exemplo, observar eventos e na natureza depreender talvez leis, princípios que se expressam com uma certa regularidade. Então, digamos que eu visite um campo de flores. Eu vou depois voltar para casa, né? Então, a flor não está lá mais diante de mim, mas se eu volto com uma frequência àquele lugar e vejo novas flores em outras estações, né? Em outros anos, em outros períodos, eu começo a perceber não é mais a flor diante da qual eu estive no ano passado, mas ela cresce segundo as mesmas leis. Ela aparenta ter a mesma cor ou muito próxima. Ela exala o mesmo odor. Então, ela conserva características, embora não seja o mesmo exemplar, né? E na medida em que eu vou reunindo estas informações que a sensorialidade me permite reunir, eu consigo, às vezes, depreender princípios segundo os quais aquela flor ou a sua espécie cresce, floresce, frutifica, né? Se manifesta. Então, assim como eu posso pensar e refletir isto que na natureza né? Na natureza esse pensamento vive e atua. Em mim, eu posso tomá-lo como uma imagem que agora é apenas um reflexo. Não tem mais a vida que tem na natureza mesmo. O que eu quero dizer é, eu peguei, por um lado, a aparência do fenômeno. Pelos meus sentidos, eu me apropriei da aparência do fenômeno. Pela minha atividade pensante, eu consegui tocar algo da ideia que subjaz àquele fenômeno na sua manifestação. A ideia mesma não me é dada sensorialmente, eu precisei pensá-la, mas eu pude abarcá-la pela minha atividade cognitiva. Só que se eu pude refletir este pensamento, alguém
pensou criativamente, um ser pensou criativamente isso. Na natureza, a ideia, o pensamento e a vida estão em unidade. Na natureza, esse pensamento atua. Mas eu, em mim, tenho uma organização cindida de tal forma que eu posso pensar algo e isto não necessariamente atua de forma que eu cumpra o conteúdo desse pensamento. Nós, desde aquilo que nós vivenciamos como humanidade a partir da queda e que recapitulamos com a adolescência, nós somos cindidos na nossa organização entre aquilo que é o mundo espiritual e o mundo terreno, né? A nossa atividade espiritual teve em nós que se transformar em um pensar que morreu, que se tornou imagem reflexa. Qual a imagem que se constela na superfície de um espelho? Ela não é a realidade em si, senão que um reflexo da realidade mesma, o ser que está diante do espelho, não é? Mas na natureza não tem essa cisão, não tem essa separação. Então, isso teve de acontecer, nós tivemos que assumir esse pensar que na criança era vivo e depois do adolescente em direção ao adulto se torna um pensar intelectual, abstrato e morto, justamente para que a gente pudesse se emancipar desse divino e cada vez mais poder se tornar um ser livre. Mas nós podemos, de livre vontade, agora cultivar esta reunião entre uma ideia e aquilo que em nós é vida e vontade. Aquilo que na natureza não tem escolha é numa unidade, em nós é cindido. Mas nós temos a escolha de também reuni-lo uma vez mais. Então, quando, por exemplo, eu capto uma ideia, um pensamento, que no mundo espiritual, em realidade, corresponde a um ser, a uma entidade. Se eu consagro a esta ideia a minha vontade e empenho os meus esforços para realizar essa ideia no mundo, então ela se converte em um ideal. Ela se torna uma causa pela qual eu desejo então viver. E eu me entusiasmo por ela. Não era assim que Platão se referia ao mundo espiritual? Ele não o chamava mundo das ideias? Mas quando eu tomo uma ideia e quero consagrar a minha vida, os meus esforços para realizá-la, ela se transforma em ideal. E como um ideal, eu me sinto entusiasmado. E o que é entusiasmo? É dentro. Theos se refere a uma essência divina, a um ser divino, a um ente divino. E asmo significa em ação. Então, quando eu me sinto entusiasmado e quero empregar minha vontade para realizar uma ideia no mundo, eu estou, na verdade, como que criando a condição que me deixa ficar imbuído da força deste ente que no mundo espiritual é o ser que corresponde a este pensamento ou essa ideia. Com isso eu quero dizer que nós temos a ilusão, quando pensamos algo abstrato, né, de que isso não tem uma realidade. Mas tudo que a gente pensa já nos coloca em conexão com algo que reside no mundo espiritual. E se a gente puder, de novo, vivificar isto na nossa alma, então a gente se torna como que instrumento ou um vaso através do qual a força deste ser, que para nós é captado como um pensamento, que este ser pode atuar em nós, através de nós. Quando eu digo, por exemplo, amor, quando eu penso amor, quando eu sinto amor, é o próprio ser cuja essência do amor quem vive em mim. Também, se eu minto, se eu exerço a falsidade, a intriga, a mentira, há um outro ser que também corresponde a isso. E ao qual eu convido a partir da minha atitude. E ele passa a me inspirar. Então, a tudo o quanto a gente pode pensar correspondem, em realidade, seres.
E nós podemos passar a nos conectar novamente com isso quando, por exemplo, a gente estuda algo da ciência espiritual, como da antroposofia. Quando a gente ocupa o nosso pensar, que se tornou morto, né? E começamos a formar imagens a partir do nosso esforço volitivo na esfera da consciência, para compreender estas coisas que nos são comunicadas na antroposofia, na ciência do espírito. E assim, vamos desenvolvendo em nós um espaço que pode ser habitado, que pode ser preenchido pela força destes seres com os quais nós começamos a viver em pensamentos. Então, se nós pensamos sobre os anjos, quando o Steiner nos descreve algo, por exemplo, sobre estes seres, né, nós podemos entrar em relação com isso e podemos nos sentir preenchidos destas forças também. Há muitas pessoas que passam a se reunir, a se congregar para cultivar, por exemplo, o estudo da antroposofia, e dessa maneira muitos se sentem alimentados animicamente. Muitas dessas pessoas referem que vão se sentindo mais serenas, como se nelas também fosse despertada a força da devoção, como se nelas crescesse a força da confiança, da gratidão, da serenidade. Então, quanto mais a gente se relaciona hoje, a partir do pensamento, com coisas que são uma realidade do mundo espiritual, mais isso pode se tornar vivo em nós. Então, para nós, adultos, nós temos de buscar um caminho de reconexão. A criança, ela está inteira nessa vivência. E ela ainda não pensa um pensar emancipado do próprio corpo. O pensar dela está no seu fazer, no seu vivenciar, em tudo que ela experimenta. Está plasmando o seu próprio corpo. Então, por isso, se nós quisermos cultivar algo de uma espiritualidade junto da criança pequena, ela que é assim aberta e que está experimentando tudo sensorialmente e com suas vivências, né, através dos seus membros, então nós precisaríamos trazer a elas algo deste mundo suprassensível, mas através de gestos visíveis ou sensíveis, né? E isso a gente consegue fazer se a gente cultiva ritos, se a gente cultiva festas, né? Se a gente realiza com elas também algo através da linguagem da imaginação. Então, isso que a gente cultiva no ritmo das festas cristãs, destes festivais no ciclo do ano, isso tudo tem um significado que nós, adultos, podemos acessar como uma jornada de autodesenvolvimento que é interior. Então, se a gente pensa no ciclo do ano, nesses festivais, o Advento e o Natal, depois a Páscoa, daí São João, Micael, e aí recomeça o ciclo, na verdade, todos estes festivais, eles são como estações de um caminho de desenvolvimento autoconsciente para nós, que pode se aprofundar, se ampliar a cada ano. Se eu penso no Natal, o que a gente celebra no Natal? E agora eu não quero pensar no Natal no sentido de como ele muitas vezes é apresentado ou representado por uma denominação religiosa, por uma confissão ou credo em particular, mas no sentido espiritual mais profundo que pertence a toda a humanidade. O Festival do Natal, mesmo em eras pagãs pré-cristãs, também já era celebrado como a festa da esperança, né? No solstício do inverno, onde a noite mais longa acontece e a partir dali, então, o sol vai acender e crescer em luz e calor. Então, esse dia era o dia que marcava a virada, onde se celebrava a vitória ou a esperança de vitória da luz sobre as trevas, do calor sobre o frio. E quando, então, vem depois um fato que historicamente divide a história da humanidade em antes e depois, né? O nascimento de um ser que tem a ver e que dá sentido, né? Como um impulso novo à evolução de toda a humanidade, este ser também é ele mesmo um representante dessa esperança. Ele é como um presságio, né, da realização do divino no ser humano. E quando a gente vai para a Páscoa? Na Páscoa, o que a gente celebra é o mistério
da renovação, da transformação, daquilo que alterna a morte e um novo vir a ser. E não a morte apenas como ela acontece no fim de uma existência humana terrena. Mas a gente vive muitas mortes e muitos renascimentos. A gente, para continuar vivo, para continuar sendo, tem que atravessar muitas crises que não deixam de ser como atravessar uma fração de morte. Então, o ritual, né, da transformação como uma força presente no nosso caminho de autodesenvolvimento. Isso é o que a gente celebra na Páscoa. Essa força é capaz de, através da morte, semear mais vida, né? A força do renascimento. Em São João, a festa da purificação. A gente celebra a entidade de João, o Batista, que pregava a mudança de um modo de pensar, né? Que é buscar um novo sentido, aquilo que possa inaugurar um novo período para o próprio desenvolvimento humano, né? E em Micael? Em Micael, a gente se encontra com aquilo que nos dá força para viver o confronto com as adversidades, com os desafios, com o próprio mal, de cujo encontro a gente sempre pode sair fortalecido, se a gente estiver adequadamente postado, né, perante estas forças. Então, se a gente olhar para esses festivais como estações de uma jornada que todos nós devemos percorrer enquanto seres humanos, na busca do sentido da sua própria existência, da realização da sua própria essência e semente, né, da sua divinitude, então a gente vai encontrar um sentido por detrás daquilo que são as imagens e daquilo que, como ritos, a gente pode trazer ao encontro das crianças. Para elas, isso vai ser preciso, a gente vai precisar apresentar de uma outra maneira. Se a gente pensa, então, na época de Micael, que no ciclo do ano acontece mais ou menos nessa época em que nós entramos na estação da primavera, né? A primavera marca para nós a entrada nesse período em que nós vamos celebrar Micael. Para muitos de vocês que talvez não conhecessem anteriormente a antroposofia ou a pedagogia Waldorf, talvez não houvesse na cultura familiar, mesmo quando ela tivesse preenchida de alguma referência religiosa, a festa ou o festival de Micael. Para muitos isso talvez seja uma coisa relativamente nova, né? Mas na antroposofia nós vamos ouvir muito falar de Micael. E com o que é que esse ser, então, tem a ver? O que ele nos traz como um conteúdo, uma inspiração, uma força com a qual a gente possa se conectar? Então, Micael, cujo nome significa uma pergunta, né? Ele indica essa pergunta: quem é como Deus? Todos os arcanjos têm no seu nome esse sufixo El, né? Que indica o nome de Deus. Então, Rafael, Deus cura, né? Gabriel, aquele que anuncia quando o espírito tangencia a matéria, né? Aquele que anuncia o nascimento, né? Aquele que anuncia o divino se manifestando na forma, né? Então, cada arcanjo tem este El no final do seu nome, e cada um revela um atributo, cada um revela uma faceta, um aspecto do divino. E Micael não é uma afirmação, é uma pergunta: quem é como Deus? E curiosamente, se a gente pensar lá no Gênesis, no texto primordial do Gênesis, a gente vai ouvir ou ler, né, essa frase que diz: façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Então, quem é como Deus? O ser humano está destinado a ser como Deus. Uma das primeiras alusões que está na fase ao ser de Micael, quando ele quer apresentá-lo aos antropósofos, é dizer que Micael é um ser que se interessa e participa da formação do humano enquanto um ser que vive num campo tensionado por polaridades. Micael nos indica o caminho do meio,
o equilíbrio entre as polaridades. Micael também é aquele que perante o mal o subordina, né, o subjuga e faz dele algo bom, ou o coloca a serviço do bem, né, de um bom desenvolvimento. Mas para isso é preciso ter esta coragem, esta confiança maior, né, neste mundo espiritual, tal como vigora nos versos que a Patrícia nos apresentou na abertura desse encontro. Então, vocês vão ver várias representações pictóricas de Micael nas artes, nos ícones, nas pinturas, né, na pintura sacra de grandes clássicos. Talvez o Luiz Fernando possa me ajudar agora e mostrar para vocês algumas representações que a gente selecionou. Já está aí, Luiz? Sim. Então, vocês vão ver, essa é uma primeira, existem principalmente três classes de representação de Micael. Uma delas é essa que traz numa mão como que um cetro e na outra como que o próprio globo terrestre, mas espiritualizado. Se vocês repararem bem, ele tem uma inscrição ali como o alfa, o ômega, e esse símbolo, né, da esfera com a cruz é o símbolo da Terra. Mas ela está translúcida, dá para ver o manto de Micael por detrás, né? Então, se vocês notarem, essa não é mais a Terra densa, material, mas um globo que está espiritualizado e translúcido, né? É a Terra já, vamos dizer, sublimada, espiritualizada, né? Então, Micael também é um representante desta força do Cristo, de um semblante e um arauto do Cristo, com cuja força a Terra deverá se espiritualizar, quando o homem também cumprir a sua missão e chegar a ser este ser que deve manifestar em liberdade o amor e tornar a Terra um cosmos do amor. Essa é uma das representações de Micael. Vamos ver mais uma? Luiz. Opa! Pulou muito. Aí, opa! Aí. Outro tipo de representação que a gente encontra de Micael são essas em que ele aparece como a balança ponderando, né, pesando as almas ou ponderando o bem e o mal. Vamos ver mais uma? Aí, novamente, com a balança. E talvez as mais conhecidas, pode passar? São essas em que ele é apresentado como que dentro de uma armadura, né, cingido com uma armadura, e lança a espada, às vezes um escudo. Pode ir para a próxima? Então, como um guerreiro celeste, né, o escudo, a lança, às vezes a espada, mas como um guerreiro de uma milícia celeste, né? Então, a gente tem essas três representações. Micael, que porta a balança e que pesa, pondera e acena com o caminho do meio, o caminho equilibrado. O guerreiro celeste, o corajoso, né, que subordina as potências adversárias, os representantes do mal, que muitas vezes vêm como formas animalescas, monstruosas, ou em muitas lendas, mitos e contos de fada, como a imagem do dragão, né? Então, vocês têm, por exemplo, no Apocalipse, no capítulo 12, uma imagem arquetípica que se renova e de tempos em tempos nós temos como que batalhas assim entre Micael e potências adversárias, né? Seres, deuses das adversidades, das dificuldades que interceptam, interpolam o caminho do desenvolvimento do próprio homem. Mas eles cumprem um papel na nossa evolução. É no confronto com essas dificuldades que nós vamos muitas vezes nos fortalecer, crescer e, incitados a superar esses desafios, essas dificuldades, vamos levar a efeito, vamos realizar
aquilo que jaz latente como um potencial dentro de nós. Se vocês observarem, né, nesse capítulo 12 do Apocalipse, a gente vai ter a imagem de uma virgem que está para dar à luz uma criança. E à espreita está o dragão. E Micael, então, vem em socorro dela, né, para proteger a criança que vai ser dada à luz, para que esse dragão, para que essa besta não abocanhe, não devore essa criança. A gente pode olhar para essa virgem como a própria alma humana, e a criança como essa instância superior espiritual de nós mesmos, a qual cada um de nós gesta, e em algum momento do seu desenvolvimento há de dar à luz. E Micael como que protege, né, do confronto com o adversário que gostaria de poder impedir esse nascimento, ou devorar, né, abafar, impedir que isso venha à luz. Então, de certa maneira, essa imagem arquetípica nós a encontramos no próprio céu nesta época do ano. À medida que nós entramos em setembro, nós temos no céu o Sol percorrendo a constelação de Virgem. Então, ele vai entrar em outubro em Libra, a balança, e em seguida o Escorpião, né? Como uma imagem do dragão. Então, no céu desta época, como que precedendo e preparando, né? Através das provas que a gente vivencia e dos desafios, aquilo que precisa ser preparado, aberto, para depois a gente poder renovar mais um ciclo com mais um advento, com a esperança, de novo, né, do divino que quer se realizar no humano. Então, como é que a gente celebra com as crianças? Nos jardins e no fundamental de uma escola Waldorf, as crianças vão receber muitas vezes histórias, narrativas, imaginações, que vão apresentar justamente um herói, muitas vezes um príncipe, né, que vai proteger ou buscar a princesa, que muitas vezes pode ser sequestrada por um dragão, né, ou é dada em sacrifício, ou às vezes não é a princesa que está em questão, mas um reino todo está ameaçado pela presença de um dragão. Enfim, nós temos sempre uma questão com um desafio, uma dificuldade, e tem algum cavaleiro, um príncipe, um herói, que então se devota a esta causa, e por ser a causa justa e o seu intento altruísta, ele, quando busca, né, forças no céu, quando ele busca, quando ele se empenha, muitas vezes ele pede, né, essa ajuda, então ele a recebe, e ele então fica, vamos dizer, empoderado para então vencer aquele desafio. Então existem muitas variações desse tema, mas as crianças vão vivenciar, em parte, estas imagens da coragem, né, deste guerreiro que é capaz de subjugar a adversidade, o mal, e então sair disso fortalecido e fazer que o bem se manifeste. Em outras imagens, vai ser apresentada a balança, e às vezes as crianças têm mesmo no jardim uma balança posta, né? E a gente pesa também o bem e o mal, às vezes dos nossos próprios atos. Às vezes uma pedra representando um mal feito pesa demais de um lado, e nós então vamos buscar talvez o que de bom podemos fazer que equilibre essa balança, né? Então essas imagens muitas vezes vão ser trazidas para as crianças através das atividades que as professoras vão construir com elas ao longo da época. Mas como é que nós poderíamos celebrar com as crianças, né? Às vezes nós podemos compor para elas pequenas situações onde a elas seja reafirmada a confiança, a coragem, pequenas provas onde a coragem pode ser exercida, né? Exercitada. Eu me lembro que uma vez, baseado em um conto, ou inspirada por um conto que se chamava A Balança do Dragão,
Nós promovemos com a presença de uns amigos, né, pais da escola também, e os seus filhos, que eram colegas dos nossos filhos. Eles vieram todos para casa, as crianças estavam brincando enquanto nós preparávamos a vivência de uma história. E essa história, ela foi adaptada, né, não aconteceu exatamente como o conto mesmo, mas foi assim que o pai, né, dos meninos que vieram, ele era um rei, e nós apresentamos para os meninos, que já tinham lá seus escudos de papelão, suas espadas, eles estavam brincando como cavaleiros. Eles foram chamados pelo rei, então vieram todos, sabiam que iam receber uma missão importante. E o rei contou para eles que o cálice sagrado do reino, havia sido como que furtado, né? Que um dragão havia levado aquele cálice. E aquele cálice era como o segredo da prosperidade e do bem e da justiça naquele reino. O próprio rei tinha as suas forças agora se esvaindo e estava muito doente. Então, ele mandou chamar os cavaleiros, porque ele havia consultado os sábios do rei, e um sábio veio ter com eles e disse, olha, vocês precisam vencer esse dragão, vocês vão ter que buscá-lo no seu esconderijo, mas para isso, vocês vão ter que primeiro passar pelo Vale das Provas. E quando vocês passarem pelas provas, vocês então receberão a pedra preciosa da vida. Vocês terão de ir e procurar pelo guardião do Vale das Provas. Então, os meninos foram para o jardim, e no jardim eles já me encontraram vestida numa túnica, que na verdade era um lençol, né? Assim, mais ou menos amarrado, e ali, com essa túnica e guardião, eu dei para cada um uma prova. E essas provas correspondiam a dificuldades que eles de fato tinham. Eles eram crianças entre 6 e talvez 10, 11 anos, e foi assim que um que estava lá na escola tendo que fazer ponto cruz, e ali aquela agulha para ele era quente, né? Ele tinha muita dificuldade com trabalhos manuais, a prova dele foi, ele recebeu justamente um tantinho de etamine e um certo desenho de ponto cruz que ele tinha que fazer. Um outro, que era muito distraído, que não prestava muita atenção, recebeu vários grãos misturados, ervilha, feijão, lentilha, soja, e tinha que discriminar e guardar cada um num potinho em separado. Um outro, que não tinha a menor paciência com as coisas, recebeu um novelo todo cheio de nó, e tinha que desfazer os nós e formar de novo o novelo. E um outro, que era o menorzinho, né, recebeu uma caixinha de fósforo que tinha só 2 fósforos. E com a seguinte recomendação, no momento certo, você saberá que terá de acender a luz. E a vontade de riscar aquele fósforo, né? E a curiosidade e o fascínio que a criança tem. E aí ela está em plena luz do dia, então certamente não é agora a hora de riscar esse fósforo, né? Não aconteceu nada que sugira que seja a hora. Então tem que esperar, tem que guardar. Enfim, para cada um foi dada uma dificuldade. E o guardião disse que à medida que eles terminassem suas provas, com sucesso, eles ganhariam a sua pedra preciosa da vida. E que eles precisariam, em algum momento, eles assim reconheceriam, sacrificá-la. Então, cada um que vencia a sua prova recebia a pedra, e ela vinha envolvida num papel que tinha uma letra e um número. Os meninos são muito rápidos, muito espertos. Logo, eles notaram que o número indicava a sequência na qual as letras tinham que ser colocadas, e os que sabiam ler, então, desvendaram, né, que se tratava de subsolo. Era lá o esconderijo do dragão. E a casa onde a gente morava tinha, de fato, um subsolo, e ali estava tudo escuro, né, e eles encontraram justamente uma balança, e o guardião do Vale das Provas os acompanhou e disse, agora, vocês estão vendo? Ali, em um prato da balança, estava o cálice. No outro prato da balança, eles teriam que depositar as pedras, porque eles só poderiam tomar o cálice quando ele se levantasse. Do contrário, eles estariam amaldiçoados. E eu tinha calculado de tal forma que o cálice só subiria, o prato da balança que tinha o cálice só subiria, se todas as pedras, todas elas,
fossem colocadas juntas. Se algum quisesse guardar a sua pedra para si, como seu troféu, e retê-la egoisticamente, não funcionaria, né? Então, eu tinha pesado milimetricamente, então todos tinham que sacrificar sua pedra. Como eles sabiam que eles teriam que colaborar, quando faltava ainda alguém para terminar, eles foram lá e ajudavam quem ainda estava para trás. Quando todos tinham a sua pedra, eles foram ao esconderijo. E aí foi o momento, né, porque estava tudo no escuro, de riscar o fósforo e acender uma vela que estava lá perto da balança, para que eles pudessem enxergar. Então, riscou o primeiro e, ixi, acabou. Por segurança, tinha mais um, né? Mas agora, se ele riscasse e apagasse, eles iam ter que fazer tudo no escuro. Então, era com todo cuidado, né? Então, cada um, segundo a sua idade e a sua dificuldade, recebeu a sua prova. E quando eles, então, puderam elevar o cálice, né, da balança, porque todas as pedras foram ali sacrificadas, o fruto do seu esforço, então eles tomaram o cálice e puderam trazer de volta. Aí o rei já estava forte, e aí puderam, né, dividir o tesouro, que naturalmente eram moedas de ouro, que no fundo eram chocolate, né, aquelas moedas de chocolate que parecem ouro. Enfim, aí fizemos um lanche, cantamos as músicas que tínhamos, sobre Micael, o dragão, e aí os meninos falaram que eles estavam muito frustrados, porque eles estavam todos munidos de espada e escudo e achavam que iam lutar contra o dragão. Mas cadê o dragão? Nós não achamos dragão nenhum. Mas aí eles tinham comentado, né, voltando, refletindo sobre o que tinha acontecido, um contou assim, nossa, eu achei que eu não ia dar conta, né? Toda hora que eu ficava assim com pressa, eu ouvia assim dentro de mim, né? Como se um pensamento pensasse em mim, você não vai conseguir, né? Já está na hora, os outros já fizeram. E aí eu falei, tá vendo? Vocês lutaram com o dragão sim, só que o dragão nem sempre é aquele que a gente pensa que é. Às vezes o dragão está dentro da gente. A quem interessa que você não consiga desatar o nó do novelo? A você? Ao rei ou ao dragão? Então, às vezes, o dragão fala nessa vozinha que dentro do coração da gente não quer que a gente consiga. Essa vozinha aqui dentro da gente fica falando que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir, ou que faz a gente, né, ter uma explosão de raiva. Isso aí não é a voz que interessa, né, pra gente. E aí eles descobriram que às vezes o dragão tem um esconderijo mais secreto do que o subsolo. Que às vezes esse subsolo é um lugar escuro dentro da gente, né? E aí eles descobriram que o que acontece fora, na verdade, é só a expressão de quando esse dragão pode falar, né, nos meandros do nosso próprio coração, né? E de fato é assim que através de imagens, de vivências, a gente pode produzir para as crianças algo que não deixa de ser verdade para a gente. E o decisivo não é se a gente organiza uma experiência ou se a gente promove, né, algo que simboliza isso. O decisivo é somente se a gente vive com a intenção nesse conteúdo e ele é verdadeiro para a gente. Se a gente fala da coragem, se a gente fala da retidão, se a gente fala da força, né, para ser verdadeiro, da força de confiar no mundo espiritual, de buscar nele a nossa inspiração, não só o insight, mas a força para levar a efeito a mudança que ali precisa ser operada, né, no confronto com uma adversidade. Se a gente fala não só da coragem, mas se a gente busca o caminho do meio. Agora, quantas situações a gente está vivendo entre extremos, entre talvez uma intrepidez, um destemor insensato, né, que não leva em conta ameaças que são reais, e no outro extremo, talvez, então, se de um lado tem um destemor, uma intrepidez insensata, pode haver no outro um medo paralisante. Então, entre um medo e algo que parece ser coragem, mas é imprudência, talvez exista a coragem, mas que não se exime da responsabilidade e da cautela. Não é assim que a gente está precisando se guiar agora, em relação, por exemplo, às questões que a pandemia nos coloca? Então, adversidades, desafios, o mundo está cheio deles. Como é que nós, adultos,
nos postamos perante eles? Será que nós conseguimos nos conectar com a força do pensamento e do ser, que é no mundo espiritual o arquétipo desta coragem, da confiança em algo para o que, né, nós podemos apelar e de onde nos vêm as forças para que a gente supere as dificuldades, as adversidades? Então, nós precisamos pensar que hoje, sozinhos e com um pensamento intelectual, a gente não vai sair muito do lugar. Hoje, sozinhos e com pensamentos frios e abstratos, a gente não vai ter solução para o caos em que a vida nossa hoje está mergulhada. Só com uma ajuda do mundo espiritual e daquilo que a gente possa fazer em termos de conexão, né, para que isso se efetue em nós. O mundo espiritual, anjos, arcanjos e arqueus, hoje aguardam a nossa colaboração, hoje aguardam que nós possamos criar a condição para que eles vivam e atuem em nós, que a gente possa entusiasmar-se e imbuir-se da força deste ser. Isto é o que deve ser para nós, né, o fundamento e a base para que a gente apresente às crianças vivências e narrativas com as quais elas possam vivenciar a referência de Micael. Os desafios nós conhecemos, estão todos os dias batendo na nossa porta. Desafio. O que é fiar? Confiar. Em que você se fia? Em que rocha, em que alicerce você assenta a edificação da sua vida? Desafio é tudo aquilo que te leva a, ou que pode abalar a tua estrutura, que vem para verificar, para provar, para testar a tua base. O teu fundamento é firme? Então, os desafios que hoje nos confrontam, todos eles, na verdade, cumprem um papel, e a gente não deveria lamentá-los. Eles estão aí, na verdade, para incitar em nós a força que reside latente, mas precisa ser atualizada, no sentido de ser colocada em manifestação, em ato. E para isso, nós precisamos de ajuda, né? Então, assim como o herói das histórias que as crianças escutam, eles têm o engajamento, a decisão, a resolução de abraçar a causa, mas eles pedem ajuda, e então eles recebem a força a partir da qual eles têm, talvez, né, o insight correto, ou a coragem necessária. Então, assim também é conosco. Nós podemos encomendar toda a noite as nossas perguntas e preocupações, e podemos apelar para o nosso anjo, através dele ao espírito do nosso espaço na Terra, o arcanjo que guia o nosso povo, e o arqueu que hoje rege e inspira toda a humanidade na sua tarefa de desenvolvimento. E esse vem a ser hoje Micael. Então, no mundo espiritual não existe isso, como no mundo da matéria, da impenetrabilidade. Um ser pode viver contido e através de um outro ser. Então, quando nós nos dirigimos ao nosso anjo, e através dele, talvez ao próprio Micael e ao Cristo, nós podemos buscar neles a força que podemos colher todo dia pela manhã, como inspiração, como aquilo que nos leve na vontade a ter a coragem, né, o entusiasmo para o dia a dia. Quem hoje não se sente tantas vezes exausto, esgotado pelas demandas, o tempo parece curto, desvitalizado? Se a gente não buscar a fonte e a conexão, né, com a fonte e o reino da vida, de onde tudo isso emana, então cada vez mais a gente vai se sentir assim, né? Como que encolhido, como que pressionado. Esses são os modos do adversário, do contra-espírito da nossa época. Se Micael é o espírito da nossa época, o contra-espírito vai agir no sentido do encolher, do reduzir, do trazer para a materialidade, e não o expandir da consciência para o espiritual, não é? Então, eu espero que com isso
vocês tenham conseguido obter talvez alguma referência de como isso é trabalhado aqui na escola com as crianças e como vocês também podem, né, usando da criatividade, entrar em consonância, né, com esses princípios e buscar para si mesmos e para as crianças elementos para vivenciar essa época. Não só no ano, mas para nossas vidas, né? Talvez vocês tenham perguntas ou queiram fazer algum comentário com o qual eu possa agora melhor interagir. Estou imaginando que nós estamos meio que no tempo, né? Para fazer isso. Certo, meninas? Certo. Luiz, eu já estou... Todo mundo já está me ouvindo? Ainda não? Certo. Então, boa noite a todos e a todas. Eu fiquei com essa tarefa de fazer a mediação das perguntas. Então, Ana Paula, eu vou fazer a primeira, que a Ana Cristina pergunta assim, que hoje as crianças olham para o olhar do adulto e não veem esperança, porém medo. Qual seria o impacto na criança desse olhar? É triste, né, que as crianças não possam encontrar mais a esperança, e sim o medo. Sobretudo esse medo quando ele paralisa, não é? Então, o impacto é certamente de um esvaziamento. É como ter fome, buscar aquilo que alimenta e não encontrá-lo, não é? E daí vem essa responsabilidade que nos cabe. Mas muitas vezes são elas que vão nos mostrar a esperança, sabe? Eu diria que se alguém tem medo e se alguém se sente assim, esvaziado, esgotado, feliz se ainda tem uma criança pequena. Às vezes são elas que nos salvam desta impotência e desesperança. Se a gente tiver um momento em que a gente possa olhar para aquele brilho que elas carregam, porque elas precisam de um pouco mais do que só uma situação de medo para apagar esse brilho no olhar, né? Se vocês prestarem bem atenção, são as crianças que muitas vezes nos salvam desse estado de impotência, de quase desespero, de esgotamento. As crianças às vezes vêm e nos demandam numa brincadeira ou nos instigam para alguma coisa e trazem de novo a vida, né? Então, seria importante que a gente pudesse se reconectar com a nossa própria criança. Às vezes, quando a gente está assim paralisado ou desesperançado, isso talvez seja sinal do quão apartado a gente está da nossa própria criança, desta criança sagrada, que aquela que foi confiada a nós, enquanto é pequena, evoca como lembrança em nós mesmos. Então, é disso exatamente que se trata. O impacto sobre a criança, ele não é imediato. Não é de uma vez que ela vê o medo nos nossos olhos que ela fica assim impactada. Mas certamente ela olha para nós procurando alguém que tenha um fundamento firme, alguém que seja capaz de conduzi-la, de levá-la pela mão, alguém que seja digno da sua confiança, da sua imitação, da sua devoção. Então, daí é preciso que a gente um pouco caia em si, né? Sobre aquilo que ela espera de nós. E que a gente possa, então, buscar isso que está faltando. Buscar esse alimento. Todas as noites, quando a gente vai adormecer, entre o adormecer e o despertar, nós temos um encontro com esse ser que hoje guarda, vela e protege e guia o nosso próprio destino. Esse ser que a gente chama de anjo guardião, é ele quem abarca e sustenta a consciência do nosso ser espiritual, do nosso eu superior, enquanto nós, de nós mesmos, não somos capazes de fazê-lo. Habitualmente, a gente se relaciona com o mundo a partir de uma consciência ordinária que é como um eu inferior. Esse eu inferior é apenas como uma imagem reflexa do nosso eu superior. Esse eu superior, ele está como que pairando acima e o anjo o guarda e vela por nós. Mas todas as noites nós temos um encontro com o nosso anjo, que significa dizer com o nosso próprio ser espiritual.
Então, nós podemos cultivar novamente a nossa relação com a nossa instância mais sábia e mais potente, quando a gente se encomenda a esse mundo da noite, né? Há um verso que eu sempre digo, que eu sempre trago comigo, e que pode nos ajudar a fazer essa transição e a ponte para o mundo da noite. E que diz assim: carrego meu pesar ao sol poente. Significa, quando o dia termina e o sol se põe, eu posso olhar para tudo quanto foram as minhas experiências desse dia. E é claro, eu encontro coisas que me pesam. Me pesam porque são preocupações, são desafios para os quais eu não tenho resposta, e não tenho mesmo. E me sinto, por vezes, impotente. Isso pesa sobre mim. Então eu digo, carrego meu pesar ao sol poente. Mas eu posso imaginar que eu estou indo ao encontro deste ser que sou eu mesmo, na minha instância mais sábia e poderosa. Então, carrego meu pesar ao sol poente, coloco minhas preocupações em teu colo. Eu deposito no teu colo, no colo do meu ser espiritual. Ou como se isso fosse um altar, né? No qual eu deposito as minhas preocupações. Coloco minhas preocupações em teu colo resplandecente. E agora eu confio, e eu realmente espero, que purificadas na tua luz e transformadas pelo teu amor, porque esta é a natureza desse ser, esse ser é um ser de luz, e é um ser cuja essência é amor. Ele ama e se dedica a nós constantemente, né? Então, quando ele pode receber as nossas preocupações, os nossos pesares, as nossas perguntas dessa maneira, carrego meu pesar ao sol poente, coloco minhas preocupações em teu colo resplandecente, purificadas em tua luz, transformadas por teu amor, que elas me retornem como pensamentos que auxiliem, como forças para um agir saudável, disposto ao sacrifício. Então, se eu realmente me confio e realmente começo a cultivar um relacionamento com essa instância do meu ser, eu posso esperar que a partir do dia seguinte eu recolha do mundo da noite algo que me venha como insight, como inspiração, como talvez uma resposta ou uma indicação. Talvez isso não me venha imediatamente claro, mas se eu parar por um momento, assim que eu desperto, que sensação eu trago no corpo? Que sentimento, né, habita nesse momento a minha alma? Será que tem um pensamento? Será que veio a imagem de um sonho? Do que será que ela me conta? Nem sempre isso é imediatamente claro, mas eu guardo isso. E então firmo a intenção para este dia e eu o consagro, né? E eu firmo, ó meu anjo, ou eu posso falar diretamente a Micael, a tua proteção eu me encomendo, a tua direção eu me uno a partir da força do meu coração. Que esse dia se torne uma imagem da tua vontade, que ordena o destino. E vou para o meu dia, né? Quando a gente firma a intenção e a gente busca e apela, quanto mais a gente faz isso regularmente, não é isso que o verso que a Patrícia falou estava dizendo? Por isso, disciplinemos a nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs, todas as noites. Então, é no cultivo desses momentos tão importantes, aos quais frequentemente a gente não dá atenção, que a gente pode buscar a relação com esse ser, por cuja força a criança, na sua primeiríssima infância, primeiro se ergueu e andou ereta. Depois falou e só dizia a verdade ao comunicar o seu íntimo. E, finalmente, antes de poder dizer eu, era capaz de pensar um pensar que tangia o infinito, um pensar vivo, né? Uma fantasia permeada de sabedoria espiritual. Então, nesses primeiros 3 anos, essas 3 aquisições que vão dignificar e demonstrar, expressar aquilo que é a essência humana, isso acontece por força deste ser que está imbuído do Cristo. O mesmo que disse, eu sou o caminho, andar, a verdade, falar, e a vida, do pensar vivo, né? Então, essa força que vigorou na criança sem a participação da sua consciência, submerge, porque esse ser se recolhe, né, para além do limiar desta existência. Então, quando a criança diz eu, agora principia, pouco a pouco,
a luzir a autoconsciência de uma consciência cada vez mais ordinária, né? Cada vez mais ela vai se separar dessa instância essencial do seu próprio ser. Isso é o que acontece conosco, né? Então, a criança, a princípio, é um ser celeste, depois, aos poucos, ela vai se tornando um cidadão terreno, e aí vem aquela nostalgia da unidade do eterno em nós, que a gente precisa cultivar. E esse cultivo pode ser assim, gente, né? Quanto mais a gente se encomenda ao mundo da noite, que é o mundo do nosso ser espiritual, e quanto mais a gente recolhe dele. Escrevam todos os dias pela manhã páginas matinais, como um diário de bordo que vai te iniciar na gramática e na linguagem do seu ser espiritual. E quanto mais fluida for se tornar essa escrita, mais vocês vão ver como nas perguntas que vocês colocam, nas dores que vocês confessam, de repente, ato contínuo, você está escrevendo a resposta. E ela não veio premeditada, ela não veio pensada pela tua consciência ordinária. Ela vem em você, ela se abre como uma intuição no seu coração. Então, busquemos isso e tenhamos a força para oferecer a essas crianças a rocha firme sobre a qual a gente possa assentar, né? A força micaélica com a qual a gente enfrenta os desafios hoje. Obrigada, Ana. A próxima é um comentário que a Simone deseja boa noite, diz que é sempre um prazer ouvi-la, que ela não tem uma pergunta, mas ela quer só agradecer a conversa de hoje e termina dizendo que Micael venha mais uma vez nos trazer a força do amor, da crença e da gratidão. E na sequência a gente tem uma pergunta que é bem interessante, que é, a gente não sei quem fez, mas ela pergunta assim: o fato de muitas pessoas usarem máscara impede a mímica facial. Como a criança lê nossa fisionomia, pode desorientá-las? Eu não diria que desorienta. Com certeza, as crianças são muito mais, são leitoras muito mais fiéis do nosso semblante e da nossa comunicação não verbal do que nós mesmos. Justamente porque nós nos tornamos seres tão intelectuais, né? E a gente ficou meio enredado nessa torre aqui, ó. Mas elas estão no corpo inteiro, né? E, embora a máscara cubra parte da nossa feição, nós nos comunicamos principalmente pelo olhar, e também pelo tom da voz, e também pelo gestual. Então, ela consegue ler muito dos nossos outros elementos não verbais. Mas, para além disso, e eu tenho certeza que vocês têm uma experiência que corrobora o que eu agora vou dizer, a criança, como ela ainda não está compenetrando tão profundamente o próprio corpo, com sua alma, com sua consciência, ela, de certa maneira, reverbera no entorno. Aquilo que a gente pensa, mesmo que a gente não explicite em palavras, isso imanta, de certa maneira, o ambiente astral, o ambiente anímico no qual a gente se encontra e no qual ela convive conosco. Quantas vezes, né, uma mãe, por exemplo, não quer contar algo que ela está sentindo, mas a criança percebe e verbaliza e devolve isso para ela, não é? Então, eu não diria que isso veda a nossa comunicação. Sim, sem dúvida, limita. Ela é mais rica sem a máscara, né? E sem dúvida, essa é uma questão muito esquisita para uma criança, né? Não é só uma limitação, é algo muito estranho. Mas eu acho que a gente também pode se servir da criatividade e de algo lúdico e fazer disso uma brincadeira, né? Às vezes a gente pode envolver certas coisas em brincadeira e entrar no universo da criança, lidar com ela, né, e incorporar isso dentro de uma brincadeira. E talvez isso não fique tão feio e não tenha significados outros como os que os adultos muitas vezes impingem, né? Então, tudo depende de como a gente vê. A gente precisa aprender a ver.
Então, tem aquela anedota, né, ou aquela passagem que às vezes é relatada de alguém que tem essa possibilidade de sempre ser positivo e encontrar o bem em tudo que acontece. Então, se conta que o Cristo está passando, né, está na estrada com seus discípulos e, de repente, eles veem um cão, o cadáver de um cão. E todos fazem um comentário depreciativo, né, ou do horror que aquela cena traduz para eles. E o Cristo olha para a beleza da dentadura, né? Que dentes bonitos tinha esse cão. Então, a gente escolhe para o que a gente vai olhar, o que e como a gente vai significar, e isso que é o importante, né? Para a criança. Muito obrigada, Ana. Aqui não tem mais nenhuma pergunta no chat, só quem fez a última pergunta foi Ana Cristina. E ela só reforça que a pergunta tem a ver com o desenvolvimento neurocognitivo da criança, pois ela não pode ver o sorriso da mãe. Bom, também não é sempre, né? A gente não tem que estar com máscara o tempo todo, né? Dentro de casa, pelo amor de Deus, a gente não tem que estar de máscara, né? E não é que a criança vai, assim, esquecer o sorriso se a gente sair ou entrar 1 minuto com ela, né? Não é assim também, né? Não sei, vocês estão mascarados dentro de casa? Não precisa, né, gente? Por favor. Joia. Então, acho que aqui encerrou. Tem uma última pergunta, Cristina. Qual seria uma boa imagem para trazer as crianças para a necessidade de distanciamento nesse momento? Como é que a gente conta a elas que a gente não pode chegar muito perto de alguém, né? Que imagem que a gente pode trazer para elas? Essa é a pergunta da Cristina. Pois é, isso é tão esquisito, não é? Porque não é da natureza da criança isso, né? Isso é uma coisa impingida de fora. E, honestamente, apesar de estas medidas precisarem ser observadas, por exemplo, na escola como uma instituição que está subordinada a poderes aos quais ela precisa prestar conta, né? Então, na intimidade da escola, muitas destas medidas precisam ser assim observadas, ou quando a criança está num ambiente também público, isso tem que ser assim, mas isso não precisa ser assim dentro de casa ou com os seus, né? Eu espero que vocês não imaginem que isso tem de ser assim na nossa convivência familiar ou mesmo com amiguinhos que eventualmente até podem estar. As crianças não têm que estar tão isoladas assim, não é? Mas ok, então a gente pode talvez criar uma história em que isso seja talvez uma brincadeira e um desafio, não é? E talvez até a gente pontue, né? Tem talvez até algum ganho em fazer isso. Pode ser como uma brincadeira, dependendo da idade da criança, né? Precisaria pensar um pouquinho mais para dar uma resposta mais adequada, mas eu vou pensar e talvez em algum outro momento a gente volte a conversar. O princípio que a gente precisa observar é esse, assim, todas essas medidas que são colocadas, a gente precisa também discriminar através do bom senso onde é que elas cabem, onde é que de fato há um imperativo e elas precisam ser observadas, e aonde há um exagero, gente. Nós precisamos, já que nós falamos desses dois extremos, né, a intrepidez ou destemor insensato e o medo paralisante, onde é que está o caminho do medo, do meio, né? Onde é que a gente pode reconhecer que aquilo vale, mas até onde e até que ponto tem que ser assim, né? Algo que essas coisas todas estão muito ligadas ao medo da contaminação, ao ponto, inclusive, de tomar o outro como se ele fosse uma ameaça. O distanciamento, o pensamento que está por trás é horrível. É achar que o outro é uma ameaça para a sua saúde. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não é assim. Lembrem-se, por exemplo, de Francisco de Assis, quando ia visitar os leprosos. Ele abraçava os leprosos, ele dava banho nos leprosos, ele acariciava os leprosos. A lepra é uma doença altamente contagiosa. Ele não se contagiou. Por quê?
porque ele se relacionou com eles naquela condição a partir do amor e indo fazer um bem a eles. Então, é assim, olha, se vocês imaginarem uma lemniscata, né, um 8, esse 8 poderia ser uma representação para a nossa vida pensante, a vida da consciência em cima, e a vida biológica, o corpo etérico, corpo físico e vital embaixo, tá? Então, vamos dizer, o astral e o eu, ou a nossa vida interior, a nossa vida da consciência e a nossa individualidade em cima, e aqui o nosso corpo preenchido dos processos vitais, tá bom? Vocês sabem que na lemniscata, vocês vão sentir isso se acompanharem ela com a mão, né? O que está primeiro dentro, depois vai para fora, certo? Aquilo que numa alça está voltado para dentro, olha a palma da sua mão. Na haste de cima, ela está voltada para dentro. Na haste de baixo, ela está voltada depois para fora, não é isso? Então, imaginem que a parte de cima, a sua vida pensante, está preenchida de altruísmo, de interesse pelo ser humano, de amor. Então, quando em cima nós temos interesse pelo humano, nós temos dedicação a causas, a tarefas, a ideais. Então, esse altruísmo na vida pensante, na vida da alma, se converte, então, em um egoísmo, quer dizer, algo fechado, encerrado em si mesmo, ou seja, um corpo fechado, fechado a ameaças, fechado à contaminação. Se eu estiver vivendo a partir da premissa do amor, ao invés do medo, então eu vou conservar minha imunidade, minha defesa. Eu não vou ter no meu corpo a ocasião, a oportunidade para que o vírus se instale, ou qualquer outro germe. Mas, se eu viver a partir de um medo egoísta, se eu viver a partir, na vida pensante, a partir de um egoísmo, de um desinteresse, da indiferença, ou julgar o outro uma ameaça, isso é medo, isso é terror. Então, aquele egoísmo em cima se inverte em altruísmo biológico. O que seria altruísmo biológico? Abertura para o mundo. Aí eu estou aberto às influências lá fora. Percebem? Entendem o que eu quero dizer? Então, quando eu estou aberto na minha vida anímica para o outro em amor, isso é fonte e fator de saúde. Então, a gente precisa, sim, observar essas medidas quando a gente está num lugar público, quando a gente precisa, de alguma forma, responder àquilo que para o coletivo foi instituído. Mas, por favor, não ajam assim a partir da premissa do medo. Há um verso que eu gostaria de juntar a esse que a Patrícia trouxe, e que é o que a gente chama de forjar a armadura. Não é do Steiner, como muita gente já atribuiu a ele, é do Ulrich Schäfer. Mas esse verso diz assim: nego-me a submeter-me ao medo, que me tira a alegria da minha liberdade, que não me deixa arriscar nada, que me torna pequeno e mesquinho, que me amarra, que não me deixa ser direto e franco, que me persegue, que me ocupa negativamente a minha imaginação e que sempre pinta visões sombrias. No entanto, eu não quero levantar barricadas por medo do medo. Eu quero viver, eu não quero me encerrar. Eu não quero ser amigável só por ter medo de ser sincero. Eu quero pisar firme porque eu estou seguro e não para encobrir o meu medo. E se eu me calar, eu quero me calar porque eu amo, não por temer as consequências das minhas palavras. Eu não quero acreditar em algo só pelo medo de não acreditar. E nem filosofar por medo de que algo me possa atingir de pé. Eu não quero me dobrar só porque eu tenho medo de não ser amável. E nem impor aos outros algo pelo medo de que eles possam antes impô-lo a mim. Por medo de errar, eu não quero me tornar inativo, paralisado. Eu não quero fugir de volta para o velho e para o inaceitável por medo de não me sentir seguro no novo. Eu não quero me fazer de importante por ter medo de que senão eu poderia ser ignorado. É por convicção e amor que eu quero fazer o que eu faço e deixar de fazer o que quer que eu deixe de fazer. E agora vem a pérola. Ao medo eu quero arrancar o domínio e entregá-lo ao amor. E assim quero crer
no reino que existe em mim. Então, gente, a premissa é, claro, observem aquelas medidas que sejam colocadas na medida em que você esteja num contexto ao qual você precisa observar, forçosamente, né? Mas não entre os seus, não aonde você tem liberdade de expressar o teu amor. Não tenham medo, sabe? Atuem a partir da premissa do amor, do interesse pelo humano, né? E um vírus, ele não entra como causador da doença, ele entra porque surgiu um desequilíbrio prévio que tornou possível a colonização do organismo por ele. Ele é só uma placa indicativa que a gente já está doente. Ele só vem materializar e consumar o que existe ali como uma predisposição para essa doença, né? Então, a gente precisa, sim, observar o que deve ser observado, mas com bom senso e, sobretudo, a partir da convicção e do amor, e não acuados pelo medo. Então, talvez a aparência pode até ser a mesma, mas a premissa sobre a qual se funda a minha atitude, ela é que é a diferente. É na minha intencionalidade que isso vai ficar claro, se é uma força micaélica que me conduz, ou se eu estou refém, né, sequestrado pelo medo. Então, como última pergunta, Ana, acho que é um tema interessante, que são jovens. E a pergunta na verdade, a pessoa pede para que você dê uma mensagem a eles, cujo momento é de se relacionar com o outro, que essa vida social é tão cara e preciosa a eles. Uhum. Então, que você se dirija a eles como últimas palavras. E a gente encerra, então, esse momento das perguntas. Ah, legal. Vocês sabem que esse ano eu tive a oportunidade de atender um convite justamente para falar aos jovens do 12º ano, que imaginem, sobretudo nessa escola, a frustração e a dor não só pelo isolamento, mas de não poder viver tantos ritos particulares e especiais que formam esta passagem e transição de um ciclo que se consuma, que se completa, em direção a um lugar que eles vão buscar de si mesmos no mundo, né? Então, quantas coisas bonitas que eles viram outros na frente deles viverem e que agora, quando chega a vez deles, não dá para ser, não pode, né? Então, eu gostaria de dizer para os jovens que talvez estejam nos assistindo, ou para quem queira transmitir isso aos jovens, um pouco do que eu disse a eles, porque essa era a dor do confinamento, do distanciamento, e isso foi em São João, quando eles não podiam viver, por exemplo, o acender da fogueira, né? Naquele rito tão maravilhoso, tão simbólico e tão particularmente especial. Bom, eu contei para eles que um dia eu estava fazendo a minha caminhada aqui e que o meu irmão me ligou justamente para comentar que para ele era muito ironia do destino, que ele tinha, poucos meses antes, no Réveillon, desejado aos seus amigos mais próximos saúde e liberdade, que são as coisas principais. Do resto a gente corre atrás, né? E que agora ele via justamente a liberdade e a saúde ameaçadas. De fato, a gente pode tomar os desafios que estão aí como ameaças, tanto à liberdade quanto à saúde. Mas diante do desafio, qual é a sua resposta? Talvez a gente deva responder a isso com mais vigor, com mais saúde, e mostrando que nada, nenhuma circunstância externa é capaz de agrilhoar o espírito do homem. Então eu me lembrei que eu tinha uma vez assistido a um filme chamado Redenção, e ele é baseado numa história verídica de um homem negro que foi um líder de uma gangue, né? Um cara que viveu num dos guetos lá em Nova York, acho que era Nova York, eu não me lembro do nome da personalidade, né? Eu sei que o ator que o representou é o Jamie Lee Foxx, e o filme se chama Redenção. Então, serve aí como uma referência se alguém quiser assistir. Por que eu quero contar a história dele? Porque o cara está na penitenciária, aguardando
uma decisão do governante se ele vai receber o perdão ou se ele vai eventualmente ser executado, levado à pena de morte, né? E como ele foi um líder muito carismático, ele incitou muitos jovens à revolta e à carnificina, à violência. E, de repente, tem uma mãe de um jovem adolescente que vê nesse negro um ídolo, né? Um herói, e que teme pelo rumo no qual o filho dela pode estar sendo influenciado. E ela é uma jornalista ou uma escritora, algo assim, e ela vai ter com esse sujeito na cadeia. E eles vão ter uma série de encontros e diálogos. E, de certa maneira, através desta mulher, ele vai perceber o mal que ele fez. E cresce nele um anseio de redimir-se, por isso chama redenção. E ele descobre que todo o carisma e toda a liderança que ele exerceu para o mal, ele poderia igualmente exercê-la para o bem. Então ele começa a escrever histórias, ou ele começa a mandar mensagens de vídeo ou de áudio, e isso transcende, né, as grades, o muro da cadeia. E isso chega em escolas, em crianças de escolas públicas. Eu sei que o cara começa a ver um movimento crescer pela influência que ele pôde gerar, no sentido contrário de tudo que ele havia feito, e ele chega a ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Ele vai ser visitado por grandes personalidades, inclusive a Winnie Mandela. E aí, quando ele está prestes a receber essa decisão, que eventualmente vai ser um não, ele vai ser condenado mesmo à morte. E acho que na véspera dessa decisão sair, acho que é isso, a mulher, a tal jornalista ou escritora, vai ter com ele uma última vez. E aí ele diz para ela, sabe, eu nunca me senti tão livre e tão vivo. Olha que irônico. Ele estava para ser morto, ia ser executado. E estava por trás das grades, num cubículo, sei lá, 2x2? Não sei. Mas o cara estava atrás das grades e ele disse, eu nunca me senti tão livre e tão vivo. E o que deu a ele esse senso de liberdade quando o seu trânsito, o seu ir e vir estava coibido? Ele quis dizer que ele encontrou um propósito. Ele encontrou algo, uma tarefa que ele podia amar. Ele podia pôr todo o seu amor em ação em uma boa causa. Foi isso que deu a ele a sensação de liberdade. Então, gente, tudo que a gente fizer por amor, em amor, com amor, nos torna livres. E aonde a nossa atenção e pensamento estiverem, é ali que a gente está. Meu pai, quando ele morreu, 12 horas antes dele morrer, né? Às 5 horas da tarde, ele em Belo Horizonte, eu em São Paulo. Eu senti um aperto no coração e liguei para a casa dele. Minha mãe atendeu e falou, não posso te atender, seu pai está passando mal, tenho que socorrer. Desliguei, liguei correndo para minha irmã, pedi, vai lá na casa do papai e mamãe, vai ajudá-los. Ela ainda achou estranho, porque ela tinha chegado de viagem, tinha ligado para ele, para ir visitá-lo. E ele falou, não, já estava aqui tomando um aperitivo com os amigos, agora eu quero descansar. Eu falei, mas alguma coisa está acontecendo, vai lá. Bom, ela foi para encurtar a história. Levou para o hospital, ele foi internado, e a médica disse a ela que ele tinha sofrido uma infecção que se generalizou. Então, no momento, ele começou com febre, aquela febre, ele entrou num estado de torpor, vômito, não sei o quê, na verdade, septicemia, uma infecção generalizada. E quando eu soube disso, era meia-noite. Então, eu disse, Maria Clara, minha irmã, né? É muito difícil. Nesse momento, eu comprei uma passagem de avião, fiz a minha mala e fiquei em vigília. Mas o cansaço, em algum momento, né, me fez adormecer. E quando eu acordei, eram 5 e pouquinho da manhã. Levei um tempinho para me sintonizar e lembrar onde é que eu estava, o que estava acontecendo, que eu bati o olho no relógio e me situei. Aí pensei comigo, bom, ninguém telefonou, então não aconteceu nada, ele está vivo. E aí eu me lembro de ter dito dentro de mim, Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice,
mas não a minha, a vossa vontade seja feita. E conversei com meu pai em pensamento. Falei, pai, se for a sua hora, fica tranquilo. Vai ao encontro de ti mesmo. E aí eu tive um ímpeto de ficar de pé e falar em voz alta o Pai Nosso. E aí eu me sentei de novo e fiquei esperando dar uma hora que eu pudesse ligar para minha irmã e ter notícia. Antes que eu ligasse para ela, ela me ligou, eram 6h30 da manhã, dizendo que haviam ligado do hospital pedindo que alguém fosse com os documentos. Falei, Maria Clara, então já aconteceu. E aí eu soube que às 5h30 ele veio a falecer. Às 5h16 foi o momento que eu acordei, conversei com ele em pensamentos e fiz aquele Pai Nosso. Na noite do sepultamento, eu sonhei com ele. E foi como se ele me dissesse, porque essa era a minha única dor, ele ter morrido sozinho, sem os entes queridos ao redor dele, numa UTI. E nesse sonho, eu estava aos pés dele, massageando os pés dele, numa casa toda branca, sem mobília, sem nada. Nós estávamos, a família, nos reunindo para passar um final de semana juntos. E nessa cena com a qual o sonho termina, estou eu aos pés do meu pai, massageando os pés dele. E é como se ele me dissesse que eu estive com ele, no momento em que pensei nele e rezei por ele. E eu já vivi muitas outras coisas que me contam disso. Aonde o nosso pensamento e atenção estiver, aí nós estamos também. O nosso corpo está submetido às leis da matéria, mas o nosso espírito não. E nós não somos o nosso corpo. O nosso corpo é apenas um instrumento mediante o qual a gente pode, na Terra, fazer certas vivências. Mas espiritualmente, nós estaremos onde nós colocarmos a nossa atenção. Então, queridos, vocês estão isolados? Pensem uns nos outros. Imaginem-se juntos, né? Conversem entre si. Vocês têm também dispositivos através dos quais vocês podem enviar mensagens? Façam experiências. Imaginem-se juntos, num mesmo horário. Pensem uns nos outros. E depois, não se surpreendam se alguém te ligar ou sonhar com você e disser exatamente aquilo que você estava pensando. Porque a gente é assim. A gente é mais do que os sentidos nos contam de nós mesmos. Acho que esse é o recado que eu posso dar para eles. Ana Paula, Brenda, nós gostaríamos muito de agradecer esse encontro com você hoje à noite. Tem um recado das professoras do ensino fundamental para os pais, que a semana que vem será mandado um livreto para que eles possam fazer essa vivência com seus filhos. E os para educação infantil virá um pouquinho mais para frente. Ana Paula, muito obrigado em nome de todos. Nós temos muito que nos encontrar essa noite e amanhã anotar tudo direitinho. Eu vou dizer para vocês, quer uma dica de como a gente se encontra no mundo espiritual? Sim. De um mesmo conteúdo. Escolham um conteúdo comum e se ocupem dele. Então, no mundo espiritual, à noite, vocês assegurarão estarem juntos, como que numa roda, numa mesma egrégora. Façam isso. E não importa o tempo nem a distância. Cada vez mais, e eu penso que esses desafios estão aí em parte para isso, para que a gente descubra as forças que residem em nós e estão latentes, né? São uma potência, mas precisam ser realizadas. Então, é através da força da necessidade que a gente vai descobrir muito do que a gente pode e ainda não sabe, né? Então, tá aí uma experiência que vocês podem tentar fazer. Muito obrigado, Ana Paula. Muito obrigado a todos e um bom fim de semana. Obrigada. Obrigada a todos também.